Amados meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Um dia atípico, mas a vida continua. Deveremos suplantar, concentrar nossos esforços na proposição de seguir adiante, armazenando o máximo possível de experiências e informações que essa existência se nos oferece, para que possamos, em breve dias, o máximo possível deles, retornar para casa em condições mais favoráveis. É o que todos nós esperamos de nós mesmos, sem sombra de dúvida. Nós teremos, nesta tarde e noite, uma reflexão enfatizando esta temática importante do evangelizador espírita, que não é mais nada menos do que um evangelizador de almas. E a condução da nossa proposição será feita pelo nosso querido amigo, irmão, muito chegado ao nosso coração, o professor Gilberto Ribeiro da Silva, que já está aqui. Ele é vinculado à Sociedade Espírita Amor e Caridade, mas é um homem do movimento espírita, né? Do nosso movimento espírita regional. E ele vai nos conduzir na reflexão da tarde e noite. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida uma leitura introdutória, provocativa, o professor que tira isso de letra, e depois ele nos ilumina ainda mais sobre esta questão. Senhor da vida, força criadora de todos nós, projeções do vosso amor que somos, lançados à liça, há tempos longínquos, simples e ignorantes, viajando no espaço e no tempo, de experiência em experiência, de existência em existência, atingimos, enfim, a idade da razão, do bom senso, da lógica, e com isso, Senhor, uma imensa responsabilidade, porque verificamos que cabe a cada um de nós, a partir desse momento, colaborar na vossa infinita obra da criação. E o que estamos vos pedindo, para que a nossa postura e a nossa conduta seja a mais reta possível, ético-moral, que o vosso amor infinito potencialize as nossas forças, as nossas necessidades, para que realmente, nesta existência divisora de águas, possamos lograr êxito, retornando para casa em condições mais favoráveis, deixando atrás de nós um rastro de luz para que outras almas queridas possam fazer o mesmo. Abençoa a nossa proposição, Senhor, através dos vossos mensageiros celestes, vossos ministros, vossos embaixadores, vossos iluminadores, orientando e inspirando o nosso expositor, para que a mensagem proposta para nós cale fundo nos nossos corações. Permita-nos então, Pai da vida, que devamos dar início às nossas tarefas a partir deste instante. Que assim seja, Senhor. 1964, a benfeitora Joana de Ângeles escreve, através das mãos abençoadas de Edivaldo Franco, a sua primeira obra. Ela tem mais de 50 anos, e nós separamos uma lição dela para introduzir a palestra do nosso Gilberto. O livro da benfeitora é Messe de Amor. É o primeiro livro dela, publicado em 1964. A lição 59, curtinha, mas muito interessante, trata de Jesus contigo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Isso aqui nos lembra Zaqueu, né? Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe a um museu. Dá para ver por que a coisa está desse jeito, né? Quando a família ora, Jesus se demora em casa.
Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afaste da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando, com os teus filhos e com aqueles a quem amas, as diretrizes do Mestre, e quanto possível debate os problemas que te afligem, à luz clara da mensagem da Boa Nova, e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nesta noite, senão para inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Esta é a história, meus queridos, do evangelizador espírita, que é um evangelizador de almas. E nós vamos receber ainda mais informações a respeito disso na condução sempre segura do nosso querido professor Gilberto. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. O tema de hoje proposto, o evangelizador espírita, evangelizador de almas. O maior modelo que nós temos como evangelizador é o Cristo, que há mais de 2000 anos, nos 33 anos que ficou encarnado na Terra, nos legou, vivenciando em toda a plenitude a lei de amor. Hoje nós nos perguntamos, o que ocorreu de lá até aqui? Por que nós nos perdemos? Por que nós ainda continuamos patinando nos mesmos vícios, nos mesmos equívocos, em situações semelhantes? Porque nós progredimos em inteligência. No entanto, a nossa moral ainda se encontra muito estagnada. Não modificou-se muito no decorrer de 2000 anos. O que é evangelizar? O que nós compreendemos como evangelização? De quem é a responsabilidade de evangelizar? O maior evangelizador conhecido, Cristo. A tarefa de educar não é tão difícil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la. E o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Instruir de nós exige conhecimento, técnicas, pedagógicas, para que nós consigamos mediar determinado conhecimento. Não se limita ao conhecimento espírita. Instruir todos nós conseguimos, à medida que nós adquirimos essas técnicas através do estudo, através da perseverança. Porém, educar exige um pouco mais de nós, porque nós necessitamos vivenciar aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos, aos nossos jovens, aos nossos semelhantes. Nós queremos um mundo melhor, só que esse mundo só se encontra assim justamente porque nós ainda o permeamos com nossas ações, que muitas vezes não são refletidas, são impulsivas. E é isso que nós devemos buscar. Quando nós trazemos nossas crianças, nossos jovens à casa espírita,
Nós não devemos compreender ali como um local onde eu vou deixar o meu filho para poder assistir uma palestra, de forma alguma. É necessário que eu busque também o entendimento, o conhecimento necessário para poder dar o amparo adequado a essa criança, a este jovem, que trago na casa para poder assimilar novo conceito sobre a espiritualidade. Nós somos espíritos, mas muitas vezes nós nos prendemos tanto às questões materiais que esquecemos que somos espíritos. Quando nós trazemos nossos filhos aqui, quando nós estamos na casa espírita buscando conhecimento, seja na palestra ou no estudo, nós também estamos nos evangelizando, à medida que nós absorvemos aquele conhecimento, aqueles conceitos novos. Conhecimentos que o espírito se utiliza. E nós somos espíritos. Devemos deixar de falar de nós mesmos, muitas vezes na terceira pessoa. Meu espírito. O espírito que está em você, de forma alguma. Eu sou espírito. Vocês são espíritos. O que difere nós de nossos irmãos que se encontram aqui fora da matéria é justamente o nosso estado momentâneo de seres reencarnados. E esse conhecimento nós adquirimos na casa espírita, na doutrina espírita. Mas como transmiti-lo de maneira adequada aos nossos filhos? E não é o principal. O principal é justamente a questão do Evangelho, dos ensinamentos que Cristo nos legou há mais de 2000 anos. Como lidar com nossas emoções, como superar as nossas dificuldades, como compreender o semelhante e lidar com as diferenças que nos são apresentadas. Tudo isso nós conseguimos propiciar aos nossos filhos, se nós o quisermos, quando nós trazemos ele para a evangelização. Nós queremos um mundo melhor, mas nós esquecemos que o mundo é feito justamente no nosso núcleo familiar. Cada célula familiar da sociedade é que molda uma nação, e cada nação é que vai, em conjunto, moldar o próprio planeta. Então, se nós queremos algo melhor, é necessário que nós busquemos cada vez nos tornar melhores e propiciar aos nossos filhos, aqueles que nos circundam, também situações que lhes permitam o crescimento através do entendimento da doutrina espírita, do entendimento de si, como um espírito imortal que se encontra momentaneamente neste mundo, transitando por situações de alegrias e de dor, para crescer. É fácil crescer quando tudo vai bem. Quando nós não temos dificuldades nem financeiras, nem afetivas, quando a nossa influência é razoavelmente boa, quando as pessoas nos entendem e nos compreendem. É difícil crescer quando nós temos limitações e restrições. Como ensinar isso aos nossos filhos? Como ensinar a eles que eles não vão ter tudo o que querem, no momento que querem e da forma que querem? E como ensiná-los a lidar com as emoções que advirão dessas situações que irão ocorrer? Nós sabemos disso. Por isso a necessidade da evangelização. Mas não evangelizar o corpo, o cérebro. É necessário sim o entendimento, o intelecto, mas evangelizar o espírito. Compreendamos, todas as vezes que nós trazemos nossos filhos aqui, nós estamos evangelizando o espírito. Na lição 34 do livro Luz no Lar, na página 86, ditado pelo espírito Humberto de Campos, chamado de Irmão X, na mensagem intitulada Resposta do Além, eu retirei o seguinte fragmento. Em cada cidade do mundo pode haver um Pestalozzi que coopere na formação do caráter infantil, mas ninguém pode substituir os pais na esfera educativa do coração. E muitas vezes nós delegamos aos outros o direito, a responsabilidade da educação de nossos filhos. Nós assumimos responsabilidades antes mesmo de começarmos a habitar essa nova roupagem carnal que nós nos encontramos hoje. Portanto, nós não podemos delegar a outro a responsabilidade que se encontra em nossas mãos, de direcionar, de orientar, de ampliar o entendimento daqueles que estão momentaneamente sob os nossos cuidados. Então, somente trazer não é o suficiente, é necessário buscar esse entendimento também. E compreender que o evangelizador está limitado a muitos aspectos para influir de maneira adequada em nossos filhos, na consciência de nossos filhos. Por quê? Quem passa a maior parte do tempo com a criança, senão os pais, senão a família? Portanto, a maior responsabilidade é sim da família, daqueles que convivem com maior intimidade e com maior tempo com seus filhos,
com nossos filhos. Compreendendo isso, nós não vamos mais delegar a outra responsabilidade da educação daqueles que estão momentaneamente sob os nossos cuidados. Aí vem a questão da ingratidão. Nós não damos o que é necessário à criança, nós não transmitimos o que é necessário da educação moral à criança, nós não damos o limite adequado. Cresce um adolescente, um jovem, um adulto, sem limites, sem educação, de todos os matizes, e nos causa dor e problema. De quem é a responsabilidade? Da sociedade? Também. Mas principalmente dos pais. Por que muitos são ingratos com os pais hoje? Justamente porque não receberam aquilo que necessitavam. A maior influência que nós conseguimos provocar nos nossos filhos vai até os 7 anos, quando ele ainda está se conectando de maneira mais profunda, tomando a consciência de si como espírito imortal. E nós não temos, às vezes, noção disso, do quanto nós influenciamos no caráter, no desenvolvimento das crianças. Devemos combater, à medida que observamos em nossos filhos, as inclinações que são perniciosas, dentro daquele nosso conceito de moral. Quando nós observamos uma criança agressiva, compreendamos, não é um gênio forte que ali se encontra, mas é alguém necessitado de limites, de direcionamento, para que não cresça um adulto prepotente e sem limite nenhum, que não vai conseguir ouvir um não. E quando ouve um não, se torna agressivo. Compreendamos, nós estamos jogando na sociedade, cada um daqueles indivíduos que momentaneamente vêm aos nossos lares para aprender, para aprimorar-se. O amor deve ser a base do ensino. De Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no livro O Espírito da Verdade, por Espíritos Diversos. Todas as vezes que nós apertamos demais, escapa. Por isso, ter paciência, compreensão, aplicando o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Nós não somos ainda espíritos perfeitos, somos perfectíveis. Deus nos fez simples em nosso início e ignorantes, mas dotou a todos com o potencial adequado para progredir, nas inúmeras experiências que nós temos vivenciados no decorrer dos milênios, dos bilhões de anos. E até que nós cheguemos à escala de um ser crístico, vão outros tantos bilhões de anos. E nesse decorrer, nesse interim, nesse tempo, nós entramos em contato com inúmeras consciências, inúmeras outras individualidades imortais, uma delas, ou muitas delas, convivendo dentro do nosso núcleo familiar. Todas as vezes que nós aplicarmos um conhecimento sem o sentimento, nós estamos criando algo gélido. É como se gelasse a ideia de nossos filhos. O que significa isso? Algo mecânico, né? Sem compreensão não há entendimento. Sem entendimento não há transformação. E como chegar até a essa profundidade? Utilizando-se do amor como base. Todas as vezes que nós utilizamos do amor, não tem como errar na educação de nossos filhos. O amor, portanto, deve ser a base para a educação de cada um deles. Ao encarnarmos, devemos desenvolver 2 aspectos que são importantes: a inteligência e a moral. E é justamente dentro da vivência de inúmeras experiências que nós, espíritos imortais, vamos desenvolvendo nossa inteligência e a nossa moral. Não a moralidade, a moral. Compreendendo como lidar com o outro, né? Compreendendo a si seus limites e aceitando os limites do outro. Todas as vezes que nós buscamos trazer nossas crianças ao centro espírita, na evangelização, nós estamos dando a ele esta oportunidade de aprender a conviver com o outro, saber conviver com o outro e lidar com as emoções, os sentimentos envolvidos na convivência com o semelhante. Porque isso o evangelizador dá, transmite, media. Mas os pais também devem buscar fazer isso no decorrer do seu dia a dia no contato com seus filhos. A pedagogia e o evangelho. A pedagogia é o esforço da inteligência humana.
O Evangelho é a revelação do céu pelo Divino Mestre da vida. A pedagogia é o primor das técnicas e métodos para melhor ensinar e educar. O Evangelho fundamenta-se na prática do amor fraternal e universal para educar o coração do ser humano. Do livro A Arte Moral de Educar os Filhos, por Walter Barcelos. Então observe, Evangelho e pedagogia, intelecto e moral. A educação dos sentimentos. Nenhuma escola formal ensina a lidar com os sentimentos e com as emoções. Nós conseguimos, se nós tivermos poder financeiro, dar o melhor colégio para os nossos filhos. Mas contamos nos dedos quantas instituições no planeta são capazes de dar aquilo que realmente nossas crianças necessitam. O conhecimento intelectual é importante, porque nós precisamos saber para conseguir compreender. Mas e a emoção? Os sentimentos? Como lidar com a perda de um ente querido? Nós sabemos que nós não perdemos nada, como espíritos imortais que nós somos. Mas como lidar com esse afastamento momentâneo quando você nunca trabalhou, nunca estudou sobre isso? Nunca procurou falar sobre isso? Dentro da doutrina espírita, nós falamos com a morte de maneira natural. Porque é algo natural para todos nós. Ao nascer, nós sabemos que algum dia nós retornaremos à vida espiritual, à vida definitiva. Pois aqui é algo transitório. E dentro da doutrina espírita, nós compreendemos que a vida na Terra ela é transitória. A nossa vida imortal ela é constante. Mas a existência na carne ela é muito rápida, 70, 100 anos, e que passam rapidamente. E muitas vezes nós a desperdiçamos no acúmulo de coisas. Por quê? Ninguém nos ensinou que ter, ou buscar somente ter, é algo nocivo. Que o prazer, a vivência das sensações em seu extremo, também é algo nocivo. Por quê? Porque nós não sabemos, nós não tínhamos esse conhecimento. Que nós marcamos-nos espiritualmente em cada excesso que nós praticamos, inclusive nos momentos de comemoração, de alegria. E logo depois vem a consequência. Compreender isso. Por isso trazer nossos filhos. Por isso também buscar o estudo, o entendimento, para poder conversar e mediar melhor o conhecimento que eles recebem. O Evangelho atende a aspectos profundos da alma. Entre eles o amor, o porquê da vida, as leis divinas, leis essas que estão inscritas em nossa consciência imortal, e à medida que nós vamos crescendo intelecto e moralmente, nós vamos tendo consciência e compreendendo cada uma delas, aprendendo a vivenciar cada situação com alegria, com prudência, com lucidez. A evolução espiritual, que é algo que nós não conseguimos fugir, porque por mais que nós queiramos, nós não conseguimos estagnar-se. Mesmo quando nós achamos que estamos estagnados, parados em nosso processo evolutivo, alguma coisa nós aprendemos. Meios de alcançar as virtudes, suprir as necessidades de aperfeiçoamento moral do espírito imortal. Eterno só Deus. Nós, ao sermos criados, somos imortais. Não morremos. Mudamos de corpos, de vestimentas, atendendo às nossas necessidades evolutivas. O evangelizador espírita, então, tem essa responsabilidade de direcionar, de levar esse entendimento, esse conhecimento dentro da formação que possui e dentro do aspecto necessário para que a criança entenda, ou seja, no vocabulário que ela consiga compreender. Mas nós também temos essa responsabilidade de levar essa vivência evangélica também aos nossos lares. O Vanin, no texto inicial, leu sobre o Evangelho do Lar. Às vezes nós esquecemos, mas é importante fazê-lo. Não precisa ser espírita para ter a prática do Evangelho. É necessário ser cristão. Eu posso ser cristão sendo budista. Eu posso ser cristão trabalhando com outro cunho evangélico, não tem problema. Mas eu devo buscar a prática do Evangelho porque nós somos espíritos. 7 bilhões de seres encarnados na Terra. Mais 27 bilhões, mais ou menos, desencarnados. Onde é que se encontram? Esta sala só tem as pessoas que aqui se encontram, que nós conseguimos observar com nossos 5 sentidos materiais? Não. Ela está lotada de seres desencarnados,
que convivem conosco, que nos intuem, que nos estimulam, que nos, de alguma forma, influenciam. Como lidar com isso? O que o Evangelho no lar vai nos propiciar à medida que nós o fizermos em nosso lar? Esse entendimento. Evangelizar não é somente a responsabilidade do evangelizador espírita, da família. À medida que nós fazemos o Evangelho no lar, vivenciando, estudando as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos aprendendo, assimilando. E vai chegar um momento que nós vamos ter que executar aquilo que ali está. Por quê? A consciência vai absorver. E a partir do momento que nós absorvemos o entendimento, ou aquele conhecimento, aquele entendimento, nós não mais conseguimos pecar tranquilos, ou seja, errar sem ficar com a consciência pesada. É isso que vai nos levar ao crescimento, até que nós consigamos realmente assimilar em sua totalidade aquele conhecimento e não mais ter a necessidade de recair nos equívocos, nos erros. Hoje a doutrina tem inúmeros autores que psicografam mensagens, livros, escrevem obras que podem auxiliar no processo de mediação do ensinamento evangélico para nossas crianças, dentro do grau de entendimento de cada uma delas. Basta nós querermos, basta nós buscarmos. Somente quem ama com Jesus poderá realmente educar o caráter e os sentimentos do espírito reencarnado. É condição básica para todos os primeiros educadores da alma dos filhos, evangelizadores espíritas da criança e professores sinceramente interessados na boa formação de seus alunos. Também da arte moral de educar os filhos, de Walter Barcelos. Espiritismo sem cristianismo é simples empresa intelectual, destinada a desaparecer no servedouro de caprichos da inteligência. Do livro Escrínios de Luz, Ante o Cristo Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, essa mensagem, esse fragmento que eu retirei, diz o seguinte, que nós não devemos nos ater tanto ao aspecto teórico, mas também aplicar esse conhecimento com sentimento, com emoção. Pois somente aquele que vivencia é capaz de influenciar de maneira mais profunda o aprendiz, o educando. E quem consegue atingir com maior profundidade, senão os pais, que já têm uma ligação mais profunda com a criança, com o jovem, com o adolescente? Justamente porque o espírito reencarnou naquele núcleo familiar. Tem sintonia, por motivos. No núcleo familiar nós reencontramos aqueles que amamos e aqueles que nós alimentamos alguns sentimentos ainda equivocados. Por exemplo, o ódio. E é justamente no núcleo familiar que nós vamos dissolver esses sentimentos, essas emoções perversas e fortalecer outras, que são mais nobres. Entre elas, o sentimento nobre chamado amor. Devemos manejar, então, dentro de um período adequado, o caráter, o sentimento, as emoções, os comportamentos, os hábitos nocivos que as nossas crianças carregam, desde pequeno, desde bebê. Para que no futuro, no amanhã, quando forem adultos, nós não tenhamos homens que não têm caráter ou mulheres que não têm limites. Compreendamos, o espírito não tem sexo. O espírito imortal não possui sexo. Cada um de nós reencarna justamente dentro do polo genésico adequado ao nosso processo de evolução. Então, devemos ensinar nossas crianças a lidar com essas diferenças que hoje nós encontramos de maneira mais acentuada em nosso planeta. A entender e a compreender o semelhante como é, a aceitar o semelhante como é, e a procurar cada vez mais doar o seu melhor em favor do outro. E como fazê-lo? Educando. E como educar? Transmitindo conhecimentos que são adequados ao espírito imortal. Conhecimento, desenvolvimento do intelecto, mas principalmente desenvolvimento do senso moral, desenvolvimento da inteligência emocional de cada um de nós. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências?
por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. No capítulo 5, que trata justamente das aflições do homem terreno, ou do espírito imortal, nós temos duas situações. No item 4 a 5, que trata das causas atuais das aflições, e do item 6 a 10, que trata das causas anteriores às aflições. Essas causas são provenientes justamente de nossas ações, de nossas atitudes. Quando o nosso filho desencarnar, ou quando nós desencarnarmos, e começarmos a analisar em nossa consciência as ações que nós praticamos e as ações que nós deixamos de praticar, ações de bem, nós vamos nos inculpar ou culpar a si mesmos por todas as ações equivocadas que aquele espírito praticou, justamente porque nós não podamos suas más tendências. Não será Deus que perguntará o que fizeste dos filhos que te dei. Seremos nós mesmos. Então compreendamos, as aflições são justamente as consequências de nossas ações. Hoje nós nos encontramos na roupagem carnal adequada ao nosso crescimento imortal, dentro do núcleo familiar adequado ao nosso crescimento espiritual, num contexto social adequado ao nosso crescimento espiritual, no convívio com aqueles espíritos, com aquelas individualidades imortais adequadas ao nosso crescimento espiritual. E como nós aproveitamos esses momentos? Quando nós buscamos somente ter na terra, ter móveis, ter bens, viajar bastante, e esquecemos daqueles que estão momentaneamente sob os nossos cuidados, nós estamos nos equivocando. O conforto, ele é bom, claro que é. O dinheiro é apenas um instrumento. Ele não corrompe. Só corrompe, aliás, nós nos permitimos corromper ainda justamente porque nós somos imaturos. Não é o instrumento que domina, é o espírito. A carne não é fraca, é o espírito que ainda é fraco. E é isso que nós devemos fortalecer em nossas crianças, o espírito. Para que no amanhã ele não colha aflições em razão das atitudes que ele venha praticar no hoje. Não como criança, mas como um adulto, como um homem, como uma mulher, que não sabe lidar com as situações que lhe são apresentadas e que muitas vezes busca no suicídio a solução para os seus problemas, porque não tem a base espiritual adequada para compreender que tirar a vida do corpo não vai lhe privar da vida, pois jamais morrerá. E não irá reduzir seus problemas, somente irá ampliar 1000 vezes mais as situações pelo que vem passando. Nós podemos deixar para amanhã o que devemos realizar hoje, mas o amanhã é algo que ainda está sendo moldado. O hoje, nós já nos encontramos nele, neste presente. Nós já conhecemos, então busquemos aproveitar esse hoje. Esse entendimento a eles, as nossas crianças, os nossos adolescentes, fará com que lidem melhor com as dificuldades que o orbe, que a vida terrena apresenta. Então, evangelizar almas. É isso que nós devemos buscar a cada dia, pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. Pelo exemplo, nós estamos circundados de espíritos que nos observam as menores ações, mas nós também estamos circundados de espíritos encarnados, que também observam nossas ações, nossas atitudes. E quando nós somos impacientes em determinada situação, nós damos um exemplo negativo. Aquele que aparentemente não está observando nada, mas a criança observa, a criança assimila. É uma esponjinha que até os 7 anos assimila tudo, com maior naturalidade. E quando não é trabalhada as emoções, os sentimentos, as percepções que ela tem de mundo, que nós devemos trabalhar, ela cresce no amanhã, com as mesmas dificuldades, com os mesmos medos,
com as mesmas angústias. É um espírito que vai despertar no corpo a personalidade imortal, carregando tudo aquilo que trouxe como bagagem espiritual. É a melhor encarnação que ele tem. E nós temos por obrigação, por dever, dar-lhe o melhor entendimento da vida e as ferramentas adequadas para que ele lide com essa vida, com as situações, e não plante em seus destinos, em seu destino, espinhos, dor e sofrimento, e não cultive nos caminhos de seus semelhantes também espinhos, dor e sofrimento. Responsabilidade nossa e de mais ninguém. A educação não é um processo que possa ser levado a efeito quando a criatura já adquiriu hábitos. Já tentaram envergar uma árvore adulta, já formada? É possível? É a mesma coisa com um homem já formado. Para que ele mude de opinião, para que ele mude de hábitos nocivos, vão-se décadas, existências. Agora, se nós aproveitamos enquanto ela ainda está tenra, ainda está crescendo, você consegue moldar dentro da necessidade de cada um dos espíritos que ali se encontram, evangelizar almas. Observa que a criança é irritadiça, trabalha isso. Observa que ela tem um hábito pernicioso de pegar as coisas e não devolver, trabalha isso. Ela tem o hábito de mentir, trabalha isso. Ela tem o hábito de enganar, trabalha isso. Não deixe para depois o que deve ser feito agora, porque o depois vai ser mais difícil. Quando a criança já é um adolescente, é mais difícil, ainda é possível. Mas por que não trabalhar dentro dos 7 anos? E trabalhando mais assiduamente dentro dos 7 anos, dando tudo o que a criança precisa de exemplos positivos. Porque se eu falo de uma forma e ajo de outra, eu não vou estar ensinando nada, pelo contrário. Porque a criança não ouve o que eu falo, mas ela percebe muito mais aquilo que eu faço. E é justamente isso que vai fazer a diferença. Por isso, quando nós trazemos nossas crianças na casa espírita para que elas possam aprender, adquirir conhecimento, e nós mesmos não buscamos esse entendimento para modificar nossos hábitos, nossas atitudes, nós estamos dificultando o trabalho do evangelizador. Nós estamos dificultando o trabalho no processo de aprendizagem da criança, do adolescente, do jovem que nós trazemos. Porque nós também precisamos nos melhorar gradativamente, sem cobrar demais de si, mas cobrar sim, melhorar a cada instante para que nós consigamos realmente dar aquilo que nossas crianças necessitam para crescer. Na questão 914 do Livro dos Espíritos, o benfeitor Kardec pergunta: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? E a falange de espíritos responde: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o homem entretém e excitam. Isso depende da educação. Uma das 2 chagas que a humanidade apresenta, dentre elas se encontra o egoísmo. Orgulho e egoísmo. O egoísmo é algo muito presente ainda em nós. Nós queremos satisfazer nossas necessidades em detrimento das necessidades daqueles que estão ao nosso lado. E ensinamos isso muitas vezes às nossas crianças, às vezes de forma inconsciente. Ela leva um brinquedo para o colégio, não deixa ninguém tocar no brinquedo, não deixa ninguém usar o brinquedo. Esse lanche é só seu. Não é ensinar egoísmo a ele? Quando eu poderia ensiná-lo a compartilhar aquilo que ele possui de melhor para com o semelhante? Pois ele chegará a ser um adulto. E que tipo de adulto ele será? Então, ir trabalhando isso, escolhendo a educação adequada, mas também estando ao lado da criança e dando a educação adequada dentro do nosso lar. Não culpabilizar ninguém, mas buscar a responsabilidade que está dentro de nossas ações. Pois, antes de reencarnar, nós escolhemos, e eles nos escolheram como pais, como irmãos, como tios,
como avós, dentro daquele núcleo familiar. Então, busquemos cada vez mais dar esse nosso melhor em favor de nossos entes queridos. A educação formal atende muito mais o intelecto, não se preocupa muito com o aspecto espiritual, com o aspecto moral. Só dentro da moralidade que a sociedade oferece. Mas nós compreendemos que deve ir muito mais além disso. Há necessidade de iniciar seu esforço de regeneração em cada indivíduo dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Evangelizado o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente à vida do mundo. Os governantes que hoje se encontram em nosso país, por exemplo, vieram de onde? De outro planeta? Não. São dos núcleos familiares. Nós os elegemos, mas eles vieram de dentro dos núcleos familiares, da própria sociedade. Se estão assim, é porque a sociedade também ainda se encontra assim. Então compreendamos, à medida que nós nos modificamos, à medida que nós promovemos a mudança de nossos filhos, quais indivíduos irão governar no amanhã? Quais indivíduos irão influenciar no processo de crescimento da sociedade do amanhã? Nossos filhos. Nós mesmos. É por isso que, se nós queremos a regeneração do mundo, nós devemos buscar a regeneração de nós mesmos e promover a regeneração daqueles que estão sob a nossa tutela momentânea. Não podemos restringir o gigantesco trabalho de educação espírita da criança à simples atividade intelectual doutrinária e religiosa. É preciso somar em uma única força de educação moral os esforços dos evangelizadores espíritas da criança nos centros com os trabalhos cotidianos de mães e pais no ambiente doméstico. Inteirar-se então do que a criança está recebendo dentro do centro espírita, no DIG, no Departamento de Infância e Juventude, na evangelização. Estudar sobre o tema, trabalhar sobre o tema, inteirar-se sobre o tema e conversar sobre o tema com a criança, aprender e auxiliar nesse processo de aprendizado. Só assim ela irá assimilar mais rapidamente esses novos conceitos, se melhorando. Como eu disse, elas assimilam mais rapidamente até os 7 anos. Depois, continuam assimilando, mas o processo de assimilação é um pouquinho mais diferente. Por que isso? Justamente porque o espírito está muito mais no aspecto espiritual, pois a personalidade dele ainda, a personalidade imortal ainda não aflorou por completo. Ele recebe com maior facilidade nossas influências, nossas palavras, nossas atitudes. Depois disso, ele começa a modificar. Por quê? Começa a tomar consciência de si. Então as tendências se tornam cada vez mais fortes e mais presentes. E quando não trabalhadas durante esse interim, ele não tem como comparar, ele não tem como fazer uma escolha, porque ele não recebeu algo diferente. Pelo contrário, só foi reforçado o que era negativo. Ninguém poderá substituir as mães e os pais na sua função profunda de formação dos sentimentos e do caráter da criança em todo o período infantil dos filhos, também da arte moral de educar os filhos. E mais uma vez se frisa, a responsabilidade na educação moral das crianças é dos pais. A sociedade influencia, mas são os pais. Nós devemos criar esses laços de confiança com nossos filhos desde pequeno, para que ele consiga dialogar conosco sobre qualquer tipo de assunto, e assim nós consigamos auxiliá-lo nesse seu processo evolutivo. Falar sobre qualquer tipo de assunto, mas é necessário construir essa confiança. Então, quando a criança vem conversar conosco, nós devemos estar abertos a ouvir, dispostos a ouvir, para que ele não procure ou ela não procure outros e vá descarregar suas mágoas, seus medos, suas dores. O adolescente e o jovem é a mesma coisa. Nós devemos estar abertos a ouvir. Nós devemos estar dispostos a ouvir e auxiliá-lo em todas as suas necessidades para crescimento espiritual. É dar limites, é dar direcionamento, é dar orientação, é dar o entendimento espiritual adequado para que consiga sanar suas dúvidas e enfrentar as dificuldades com maior lucidez.
Quem verdadeiramente ama com Jesus educa almas onde estiver. Estes conceitos são muito válidos para todos os educadores espíritas sinceros que desejam servir com Jesus em todas as linhas de trabalho evangélico e não somente numa sala de aula para a evangelização infantil. Aí recai sobre o evangelizador espírita o exemplo. É pelo exemplo que nós conseguimos educar, é pelo exemplo que nós conseguimos ensinar. É pelo exemplo que nós provocamos um processo de transformação muito mais profundo do que pela palavra. Por mais floreada, por mais conhecimento que nós possamos ter, é pelo exemplo que nós promovemos a transformação. A alma humana está cansada de ciência sem sabedoria e envenenada pelo pensamento moderno. O cérebro, nas suas funções culturais, precisa ser substituído pelo coração, pela educação do sentimento. Conhecimento intelectual, conhecimento moral, conhecimento sentimental. Então nós devemos casar esses 3 itens, trabalhar isso, desenvolver o intelecto, mas não esquecer que para que eu consiga desenvolver o intelecto de maneira direcionada e equilibrada, eu preciso também trabalhar no sentimento. Desenvolver com sentimento, mediar com sentimento, mediar com emoção, com entendimento. Para isso é necessário o estudo e a vivência dos ensinamentos do Cristo. E é isso que nós devemos buscar cada vez mais nos centros espíritas, a vivência dos ensinamentos do Cristo, os ensinamentos do Evangelho, que é o que nos trará a nossa transformação mais profunda, para que nós consigamos nos desprender dos grilhões que nos prendem a este mundo. É uma das muitas moradas que o Pai nos oferta. É um mundo de provas e expiações. E só é difícil porque a venda que anula a nossa visão ainda se encontra em nossas cabeças. O alvo de trabalho pedagógico de Jesus em todas as situações e lugares sempre foi o sentimento humano. E esse deve ser o alvo de nosso trabalho como evangelizador, como pais, como irmãos, como avós, como tios. Trabalhar o sentimento de solidariedade, o sentimento de companheirismo, o sentimento de amor, o sentimento de aceitação, de compreensão. As crianças crescem, busquemos fazê-las crescer cada vez mais voltadas para o aspecto moral evangélico, dentro da doutrina espírita, se nós formos espíritas, se nós formos evangélicos dentro daquela moral, mas busquemos compreender, criar espíritos cristãos, desenvolver espíritos cristãos, trabalhar com o espírito, não se ater muito à forma, mas se ater à individualidade que ali se encontra presente conosco, desde pequeno. O mestre da vida colocou as forças divinas do amor e humildade em plena atuação educativa, para ensinar as verdades sublimes aos filhos da terra, ainda ignorantes e infelizes, endurecidos e insensatos, imaturos e rebeldes. E novamente observem, Cristo, quando ensinava, ele ensinava com o coração, de maneira humilde. Desde os governantes ao mais simples, com humildade, com simplicidade. As crianças nos veem como heróis, mas às vezes elas nos veem de outra forma. E é justamente a forma como nós nos expressamos, as nossas atitudes que farão com que elas enxerguem algo bom ou algo ruim, um exemplo bom ou um exemplo ruim. O amor, ele rompe qualquer coraça. A criança agressiva, alguma coisa ela esconde, alguma coisa ela tem medo, alguma dúvida a está angustiando. O amor é capaz de romper todas essas barreiras para que você consiga atingir o espírito e promover a sua transformação. Nós não conseguimos mudar ninguém, mas nós conseguimos mediar nesse processo de transformação, dando aquilo que a criança, que o adolescente, que o jovem necessita para se melhorar e para crescer. Se nós queremos um mundo melhor, busquemos então essa transformação dentro do nosso núcleo familiar. A palavra iluminada do instrutor celeste era perfeitamente proporcional ao amadurecimento de cada espírito. Então, sem floreios, simples, direto, objetivo e com sentimento. Jesus
é o modelo supremo de perfeição que os pais espíritas e os evangelizadores espíritas da criança devem buscar sempre para os seus trabalhos de educar os pequeninos para o reino do amor evangelizado. Não existe modelo melhor. Cristo é o espírito mais evoluído que encarnou no planeta Terra. Não existe outro. É o exemplo mais adequado. Não existe outro. Então, todas as vezes que nós tivermos dúvidas, remontemos a Ele, retornemos a Ele, pois será o modelo adequado para que nós consigamos realmente propiciar aquilo que nossas crianças necessitam. Seu Evangelho é o código divino de sabedoria e amor, orientando as criaturas humanas para a conquista dos tesouros eternos do Espírito, através da autoeducação, pelo esforço, pelo amor e pelo trabalho incessante. E todas as vezes que nós tivermos dúvidas de como auxiliar nossas crianças dentro do aspecto moral, além do exemplo crístico de nosso irmão Cristo, busquemos seus ensinamentos. É o roteiro mais adequado para que nós consigamos dar aquilo que nossas crianças necessitam para se melhorarem e para crescerem, homens e mulheres sadios neste mundo que só está doente porque nós estamos ainda adoecidos. Para finalizar, então, eu farei a leitura de uma mensagem do livro Sublime Sementeira, Evangelização Espírita Infanto-Juvenil, da editora FEB. A mensagem número 14, intitulada Mensagem de Francisco Spinelli, intitulada Evangelização Espírita. Enquanto bruxuleiam as chamas da moral nos céus superficializados da sociedade odierna, surge o sol espírita colorindo as nuvens carregadas com as claridades da esperança. Não mais a ostentação religiosa expressando a força do seu poder. Não mais os arrazoados descobrimentos da ciência com flagrantes desrespeitos à vida. Não mais arengas filosóficas perturbando as mentes interessadas na decifração do enigma do ser. Não mais argumentações de lógica teológica, inspiradas em velhos sofismas adaptados às próprias conveniências, mas inabalável certeza da continuação da vida após a decomposição celular do corpo, porque as vozes voltaram a falar, afirmando a indestrutibilidade do princípio espiritual. Num apogeu que também expressa o início crepuscular de um ciclo evolutivo, o homem cambaleia, seguindo aparentemente o rumo do desequilíbrio. A ciência abre a cortina de todos os mistérios tradicionais e conduz o pensamento para os seus extraordinários descobrimentos. No entanto, enquanto naves e satélites artificiais se aventuram além da órbita da Terra, o homem se queda aquém da linha divisória dos deveres morais. Ao mesmo tempo, escolas filosóficas de variadas conceituações favorecem o raciocínio, sem contudo atenderem às exigências espirituais do ser pensante. E por sua vez, a fé, não oferecendo base segura aos fiéis que lhe eram submissos, atirou-os no tumulto de desenfreado egoísmo e pertinazes fanatismos. Em razão disso, o homem que dominou o átomo e a estratosfera continua enigma em si mesmo, atormentado no recesso do ser pelos mesmos problemas de todos os tempos. Todavia, é neste homem e neste século de realizações paradoxais que a doutrina espírita está construindo a nova humanidade, preparando a era do Espírito. Nesse chegado tempo de que nos falam os sagrados escritos, não compactuará a austeridade da fé com os desequilíbrios sociais, nem se ligarão às aspirações transcendentes às paixões desordenadas. Período de poder bélico e renúncia guerreira. Século de fulguração intelectual e simplicidade de espírito. Dias de sabedoria e moralidade. Na impossibilidade, porém, de tudo modificar de um só golpe, removendo todos os óbices com um só movimento, volta Jesus a sua atenção para a criança. Essa herdeira de todas as civilizações. A criança ainda é o sorriso do futuro na face do presente. Evangelizá-la é, pois, espiritualizar o porvir, legando-lhe a lição clara e pura do ensinamento cristão, a fim de que verdadeiramente viva o Cristo nas gerações de amanhã.
A tarefa de edificar o reino de Deus no coração juvenil é a nossa atual gloriosa tarefa, salvar o futuro. Tomemos a criança, essa esperança de todos nós, e marchemos em doce colóquio pela estrada quilometrada do Evangelho, recitando, por meio de atitudes sadias, ao florilégio da Boa Nova, ao ritmo das severas e racionais modulações com que a doutrina espírita ressuscita Jesus Cristo na atualidade. Quem evangeliza uma criança e prepara para si mesmo um berço ditoso para o futuro. Não desanimemos se outros negaciarem com o dever. Perseveremos, embora não colhamos de imediato os opimos frutos com que sonhamos. Insistamos, mesmo quando os resultados não sejam os esperados. Em tais casos, busquemos melhorar métodos, aperfeiçoar lições e prossigamos resolutos. Nenhuma edificação pode ser consolidada no momento. O coração da criança é o solo a cultivar. Eivado de dificuldades, arroteemos o terreno à nossa disposição, adubemo-lo e atiremos nele as sementes do Evangelho. Jesus fará o resto. Brilhará um dia a flor de luz da verdade, no jardim por onde hoje caminham os nossos pés a serviço do Mestre infatigável. Francisco Ipinelli. Gratos pela atenção.